Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel. Fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas. Sempre que Israel semeava, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e também os filhos do Oriente. Contra eles se acampavam e destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Subiam com os seus rebanhos e tendas, como um enxame de gafanhotos. Eram tão numerosos que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos. Entravam na terra para a destruir. Assim Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos midianitas, que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Vamos ler o versículo 11 e 12. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bisrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Aleluia. Versículo 19 e versículo 20, 21, 22. Entrou Gideão, preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha, pondo a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe tudo até debaixo do carvalho e o apresentou ao anjo de Deus. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta rocha e derrama-lhe por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Então Gideão viu que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus. E viu o anjo do Senhor face a face. 25. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está ao pé dele. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, na forma devida, e toma o segundo boi e o oferece em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Mas temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fez de noite. Levantando-se os homens daquela cidade de madrugada, encontraram o altar de Baal derrubado e o bosque que estava ao pé dele cortado, e o segundo boi oferecido no altar edificado. Feche teus olhos, inclina a tua cabeça. Pai, nós adoramos a tua presença nessa noite. Nós entendemos, Senhor, que o culto sem a tua presença não é culto. Nós entendemos também que nós estamos aqui para prestar ao Senhor o nosso melhor culto. Mas também entendemos que nós precisamos ouvir ao Senhor. E essa é uma das motivações
de todas as motivações, a maior que estamos aqui. Portanto, Espírito Santo, fale aos nossos corações. E possamos crer que tudo que for falado aqui, Senhor, é o Senhor falando e não eu. É o Senhor usando a minha boca para nos alertar, para nos ensinar, para nos edificar e para resolver. Portanto, Senhor, fique à vontade. Fale no espírito de cada um, inclusive no meu, em o nome de Jesus. Digam graças a Deus. Digam graças a Deus. O tema dessa mensagem é: como prosperar em tempo de crise. Como prosperar em tempo de crise. Eu senti de trazer essa mensagem nesse mês de dezembro, porque, como eu disse agora há pouco, esse ano de 2016 foi um ano bem difícil para muitos. Lógico que não para todos, mas para a maioria. Porque o Brasil está vivendo um tempo muito difícil. Na verdade, não só o Brasil, mas o mundo está vivendo um tempo difícil. Mas o Brasil um tempo ainda mais difícil, um tempo de crise. E por mais que a gente pregue aqui que quem está em Cristo não está em crise, e muitos até acreditam nessa verdade, a crise tem entrado na igreja e na vida de muitos. Mas porque essa pessoa talvez ainda não compreende o que é estar em Cristo. Porque estar em Cristo, queridos, é um pacote fechado. E tem muita gente que serve Cristo segundo a sua condição. Pastor, eu estou em Cristo nessa área, mas não mexe nessa. Ou eu estou em Cristo nessa área, mas não mexe nessa. Prova disso, que se tem um assunto que tem crente que até hoje não gosta de ouvir, é assunto de dinheiro. E estar em Cristo é não ter problema também nessa área. E estar em crise é tratar assuntos exatamente nessa área. Porque quando eu falo de crise, eu estou falando de falta de dinheiro. Quando eu falo de crise, eu estou falando de desemprego. Quando eu falo de crise, eu estou falando que você não tem um potencial financeiro hoje para comprar o que você comprava quando não estava na crise. Quando eu falo de crise, eu estou falando de alguém que trabalha e não rende. Quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler, depois você medita com mais calma, até porque eu li só alguns versículos. Mas eu não sei se você percebeu o início de tudo, de que Israel estava em crise. Israel estava já há 7 anos em crise. Mal. Ao ponto do texto dizer para nós que tudo que eles plantavam, os midianitas, alguns amalequitas e mais os filhos do Oriente, eles vinham e saqueavam tudo. Será que essa não é a nossa verdade? Olha, nesses últimos anos, talvez até mais de 7, está repercutindo hoje. Israel foram 7 anos. E mais de 7, repercutindo hoje, que nós brasileiros temos sido saqueados. Quem são esses midianitas? Você vê eles todo dia na televisão. É só ligar o Jornal Nacional e outros jornais. Estão lá, ó, lá na sua sala, parecendo o rostinho de cada um desses midianitas que saquearam o nosso Brasil. Saquearam o seu dinheiro, o meu dinheiro. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil tem o maior índice de imposto do mundo.
Estamos num país que paga-se mais imposto no mundo inteiro. Os midianitas estão aí soltos, Brasil. Tudo que está acontecendo, aconteceu nesse último ano de 2016 e parte de 2015, é simplesmente o resultado dos midianitas. Essa grande tragédia da Petrobras, uma empresa segura que todos nós pensávamos que jamais teria um problema deste lá. Olha quantos bilhões não foram embora. Bilhões de propinas. A Lava Jato a cada dia investigando, vai descobrindo mais podre do nosso Brasil. Tem muita coisa escondida. Eu estou para te dizer que chega a trilhões de reais. E aí para-se tudo. Porque uma vez que a economia parou, para o Brasil, para os nossos sonhos, para os nossos projetos, para tudo. E aí, pastor, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para sair dessa crise? Alguns conselhos nós encontramos no texto que nós lemos. A primeira coisa que você precisa entender, querido, que você só não irá participar das maldições desse país quando você entender que a sua pátria é outra e viver nessa outra pátria. O problema nosso é que muitas vezes nós viemos para o reino de Deus, mas com comportamento, com atitudes do outro reino, com testemunhos de vida do outro reino. É como o povo de Israel quando estava indo para o Egito, mas a mente deles, o coração deles, indo para a terra prometida, mas a mente e o coração ainda estava no Egito. E você quer ver um assunto que tem muita gente no Egito ainda, na mente e no coração? Dinheiro. Você quer fazer pessoas ficarem trancafiadas, de cara fechada, bravo, e até sair da igreja? Fala de dinheiro. Se tem um assunto que o diabo quer calar a igreja, é dinheiro. Agora, dá para viver sem dinheiro? Depois de Deus, o que nós precisamos? Tudo na vida precisa de dinheiro. Eu estou vendo lares sendo destruídos e o problema é financeiro. O dinheiro, infelizmente, ele age. Ele está em todas as áreas da nossa vida. E a saúde? E a doença que tem a ver com dinheiro? Se você tem condição financeira, você paga um médico melhor. Começa a perceber, querido, a nossa vida gira depois, obviamente, não a vida com Cristo, humanamente falando, como o dinheiro está em todas as áreas da nossa vida. O próprio Deus, quando ele chamava na Bíblia um povo de um povo poderoso, ou alguém de alguém poderoso, Jó era um homem poderoso, ele estava falando de dinheiro. É porque ele tinha muito dinheiro. Abraão era poderoso porque Abraão era rico. Jó era poderoso porque ele era rico. Isaac se tornou poderoso. A Bíblia diz que ele semeou onde ninguém plantava e colhia nada. Ele semeou e colheu e se tornou um homem poderoso. A igreja precisa aprender mais sobre esse tema chamado dinheiro. Eu ando com pastores, tem pastores que têm medo, ficam um ano sem falar nesse tema na igreja, quando não fica mais. Por quê? Porque o diabo começou a colocar na mente dos crentes que esse assunto não se trata, pelo contrário, querido. Quando a nossa área financeira vai bem, muitas outras áreas vão bem. E para que eu realmente saia da crise, eu preciso viver, preste atenção, eu preciso viver com a mente fora da crise. Se eu sou alguém que sou dominado pela crise, eu estou em crise. Mas se eu sou alguém que não me deixo dominar por tudo que está acontecendo, eu tenho uma outra mentalidade, eu sou alguém que nem participa da crise. Agora, por que muitos dentro da igreja estão em crise? Porque a mentalidade ainda é do mundo. A mentalidade é do Egito. Você quer ver uma delas? Tenho que reter. Não dá nem para entregar dízimo. Não, de jeito nenhum. Isso é mentalidade do mundo. É mentalidade da dúvida.
da incredulidade, porque a mentalidade do crente é: se eu entregar, ele me honra. Quem está entendendo, diga amém. Então eu quero falar aqui pelo menos alguns tópicos dessa mensagem, de como prosperar em tempo de crise, como mesmo em crise você ser alguém que prospera. E o primeiro não poderia ser o segundo, é você ser fiel com o seu dízimo. Como é que você quer a bênção de um Deus poderoso se você não honra esse Deus? Como é que você quer a bênção de um reino de prosperidade se a sua atitude é de outro reino, de miséria, de crise? Eu não vou nem ficar adentrando muito aqui por causa do nosso tempo, porque sobre assunto de dízimo a gente já fala há tanto tempo. Todo final de ano, todo mês de dezembro, a gente traz uma palavra nesse tema para despertar muitos a tomar uma decisão. Não, pastor, no próximo ano eu vou acertar essa área da minha vida. Chega de roubar a Deus. A Bíblia diz para nós que aquele que rouba a Deus não prospera. Toda vez que você usa o seu dízimo para gastar com aquilo que você comprou, você está roubando a Deus. E tem gente que ainda insiste e pensa que vai dar certo. Quem está dizendo isso? A Bíblia. Em Mateus 3:8 em diante: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. O que eu falei? Para ver se vocês estão prestando atenção mesmo. Perdão, obrigado aí, gente. Malaquias 3:8 ao 10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados. Agora pense. Com maldição sois amaldiçoados. Isso é uma maldição dupla. Você quer sair debaixo desse jugo, dessa corrupção brasileira? Dessa corrupção dos midianitas? Você quer sair debaixo desse jugo de miséria? E às vezes você não consegue comprar o que você quer comprar, você não tem uma condição financeira melhor, você não consegue ter um carro melhor, ou às vezes até anda a pé, e você, pastor, enquanto estiver nessa terra, enquanto Jesus não voltar, eu quero prosperar. Você quer prosperar? Siga os princípios cristãos. E Deus está dizendo assim: todavia vós me roubais nos dias das ofertas, com maldição sois amaldiçoados. Aí no versículo 10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Trazei alguns dízimos. Trazer em janeiro, fevereiro não, março sim, abril não, não. Trazei todos os dízimos. Tudo que vier à tua mão, querido. A Bíblia diz que 10% é de quem? É de Deus. E quando você gasta esse dinheiro, você está roubando a Deus. Aí o texto diz: trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Nesse contexto precisava de comida, hoje são outras coisas. Hoje é pagar luz, hoje é pagar telefone, é pagar funcionário, é outra realidade. Mas é para trazer o dízimo. Depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Ele manda você provar Ele ainda. Olha lá: se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Ou eu acredito na Bíblia toda, eu não acredito, querido. Eu sei que o diabo vai fazer de tudo para você não entregar o teu dízimo, mas Deus está dizendo: entregue que eu te honro. Aí a decisão é sua. E o texto continua, por favor, coloque o 11. E por causa de vós, olha, por causa daqueles fiéis, por causa daqueles que entregaram os seus dízimos, eu repreenderei o devorador. Quem é devorador nesse contexto? Midianitas. A corrupção do nosso país. O próprio diabo. E ele não destruirá os frutos da vossa terra. Está falando no contexto atual. Nos dias de hoje ele está dizendo assim: ele não vai fazer o motor do carro estragar. Ele não vai deixar, não vai fazer o pneu furar. Ele não vai ter o direito de tocar na sua conta e aumentá-la. Ele não vai te levar para a farmácia. Ele não vai colocar doença em você. Hoje Deus diria assim.
costumo dizer que todo mundo é dizimista. Todo crente é dizimista. A diferença é que uns dão para Deus nesse altar e outros dão para o diabo. E ele busca em casa. Ele busca na farmácia, ele busca no médico, ele busca em todo tipo de doença, ele busca no gás, ele busca na água, na luz, no telefone, ele busca dentro da sua casa e você não vê. No carro que estraga, o pneu que fura. Mas Deus está dizendo que quando você for fiel, quando você entregar nesse altar o teu dízimo e a tua oferta, olha o que Ele vai fazer. Ele vai repreender o espírito devorador e Ele não destruirá os frutos da vossa terra, isto é, o seu dinheiro. E a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Próximo versículo, por favor. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, felizes, mais que felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. E as pessoas à sua volta vão dizer assim: como ele prospera num tempo tão difícil? O reino que vivemos e decidimos viver é outro reino. Nesse reino não há crise. O problema é que tem muita gente dentro da igreja, mas fora desse reino. Dá glória a Deus e aleluia, mas não estão vivendo a vida desse reino, que é reino de prosperidade, reino de bênçãos, reino de um Deus que é Deus do ouro e Deus da prata. Como que eu me transporto para esse reino? Obedecendo às leis, às regras deste rei. E uma delas nós acabamos de ler. Quem está entendendo, diga amém. E o segundo passo, a segunda decisão para nós prosperarmos é a fidelidade nas ofertas. Porque a palavra de Deus diz que eu tenho que entregar o dízimo e dar oferta. E aí o outro texto já diz para nós que aquele que semeia pouco colhe muito. Quem semeia pouco colhe muito, amém, amados? Quem semeia pouco colhe o que então? Pouco. E quem semeia muito, colhe muito. A oferta, querido, eu dou para Deus, o dízimo eu dou para Deus o que já é dele. Eu dou para Deus o que já é dele. Presta o celular aí. Gleides, por favor. Vou pegar o celular do Gleides. Esse celular é de quem? Eu acho que é dele. Esse celular é de quem? Gente, me ajuda aí. Esse celular é de quem? Do Gleides. Agora ele está na minha mão, correto? Peguei o celular dele. Tá certo eu ficar com o celular dele para mim? Isso é o quê? Roubo. Tem muita gente fazendo isso com Deus. Ele permite você ir ao banco e sacar o dinheiro. Inclusive sacar a parte dele. Ele permite você receber lá no seu comércio. Eu não sei a maneira que você recebe. Ele permite você receber a sua parte e a parte dele. Ele acredita que você vai devolver o que é dele. E quando eu devolvo o celular para o Gleidson, obrigado. Eu estou fazendo alguma coisa demais aqui? Não fazendo nada mais que a minha obrigação. É dele. Dízimo é isso. Agora o que é oferta? Oferta não tem valor estipulado. Oferta é eu dizer assim, Gleidson, não é o caso, tá, Gleidson? Exemplo. Eu não quero devolver só o seu celular, mas eu quero te dar um outro celular. Não é o caso. Pelo menos por enquanto. Ora mais um pouquinho. Aí eu estou dando ao Gleidson uma oferta. Oferta é o teste do coração. O dízimo é o teste da honestidade. Mas a oferta é o teste do coração. Ele quer ver como está o nosso coração na área da fé. Na área do amor. Na área do investir na obra dele. E aí a oferta ela é voluntária. Só que Deus já dá a dica para nós. Se eu dou mais, eu colho. Mais forte, gente. Se eu dou mais, eu colho mais. Se eu dou menos, eu colho menos. É uma pena, eu já preguei essa mensagem aqui. Eu fiquei pregando essa mensagem nos 3 domingos. Eu preciso resumir, mas tinha tanta coisa para falar sobre a área dízimo e oferta. Mas eu vou deixar para outra oportunidade. Por causa do nosso tempo. Então você precisa também entregar a oferta.
pode dar R$1, 50 centavos, 10 centavos, o quanto você quiser. Só que a colheita, ela é proporcional. Terceiro. Aí começa a pegar muitas pessoas que já são dizimistas e ofertantes. E às vezes tem pessoas aqui nessa noite que são dizimistas e ofertantes. E está assim, mas por que a minha vida não prospera? Vou te dar um outro segredo aqui então. Eu vou te dar um terceiro passo que talvez você não está vivendo. Você é bom no dízimo, você é bom na oferta, mas você se agarra aqui. E você precisa aprender sobre isso. Você precisa ser alguém que tem o domínio próprio para viver esse terceiro tópico aqui. Fazer sobrar. Diga para o seu irmão, fazer sobrar. Mas fala mais alto, fazer sobrar. Balança ele e fala, fazer sobrar. O que você vai fazer eu não sei, mas eu vou provar para você biblicamente que você precisa ser um bom administrador. Tem gente que é dizimista fiel, ofertante fiel, mas administra mal. Depois fica culpando Deus. Ah, Senhor, eu dei oferta, cadê a minha prosperidade? Porque administra mal. Lembra da parábola dos talentos? Quem administrou mal perdeu até o que tinha. Para aquele que administrou bem. Por que, pastor, que eu preciso fazer sobrar? Porque a lei hoje é outra, olha para mim. A lei hoje é outra. Quando não existia nada, a lei foi o haja de Deus. Mas hoje, tudo já existe. A lei hoje é multiplicar o que temos. E tem muita gente que não tem nada e fica clamando, Deus, faz o haja acontecer na minha vida. Não é assim. Ele está te perguntando, e quando você tinha, o que você fez com o que eu te dei? Tem gente que não tem mais porque não sabe administrar. Eu já vi muitas pessoas que ganham salário mínimo, vivem uma vida melhor do que muita gente que ganha 3, 4 mil reais por mês. É extremamente importante você saber administrar ao ponto de sobrar. Ei, olha para mim. Um grande exemplo da Bíblia. Quando aquela multidão, mais de 5 mil pessoas, estava lá no deserto com fome. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram, mestre, como que vai dar comida para esse povo todo? O que Jesus fez? Jesus não fez como a lei da existência de tudo, haja pão e haja peixe. Não, ele falou assim, alguém tem sobrando aí? Tem alguma coisa para me pôr na mão? Tem alguma coisa aí que eu posso multiplicar? A lei é outra. E aí disseram, tem ali, Senhor, um menino ali, com 5 pães e 2 peixinhos. A lei mudou. Então vem cá, me traz aqui. E Jesus, graças te dou, Pai. Ali abençoou, multiplicou e alimentou a multidão. Às vezes Deus quer multiplicar o seu salário, mas quando chega 2 dias depois do dia útil que você recebeu, eu vou lá multiplicar. 0. Vou multiplicar por 1000. Toma, bênção por 1000. 1000 vezes 0 é igual a 0. Um grande segredo que você precisa viver, que não é mais segredo para você. Administre para fazer sobrar. Pastor, essa mensagem foi atrasada. Natal já passou. Tem gente que infelizmente, queridos, não consegue viver sem comprar prazo. Não consegue viver sem pagar juros. Então agora com o tal do cartão de crédito, tem gente que já empenhou o salário de outubro. Não, agora já está fazendo em 12 vezes, até mais, né? Empenhou o salário de dezembro. Tudo no cartão. E fica tão feliz quando o limite sobe. Meu limite agora é 5 mil. Só ganha 1000. E aí só quer comprar tudo financiado, tudo a prazo. Eu já ensinei isso aqui por inúmeras vezes, quem anda comigo há mais tempo. E o segredo é o seguinte, quer prosperar? Tem, compra. Não tem, não compra.
Ainda que você vai ficar um tempo para aprender essa lição, para viver essa palavra, mas aprenda a pagar à vista. Tem, compra. Não tem, não compra. Tem gente que faz festa para pagar no cartão. Quem está te obrigando a fazer festa? Vai morrer se não fazer. E às vezes vai fazer para uma criancinha que não entende nada e nem participa da festa, que nem vai lembrar de festa. E os que vão ainda criticam a festa. E depois fica o quê? Conta para pagar. Ostentação, querer mostrar ser o que não é. Como que Deus vai abençoar uma pessoa dessa? Pastor, sou fiel no dízimo, é fiel na oferta. Mas você é infiel para você mesmo. Você não sabe administrar o que Deus te deu. A gente precisa aprender a dizer não para nós mesmos. Não, eu preciso. Eu estou cheio de desejo, melhor dizendo, mas não é necessário. Há uma grande diferença de desejo e necessidade. Ah, meu sonho é trocar. A minha esposa está falando de trocar a geladeira, deve ter pelo menos uns 5 anos. Está lá a mesma geladeira. E está gelando, tá, gente? Precisamos trocar, ou melhor, temos desejo de trocar, mas ainda não tem como trocar e não vamos trocar. Agora tem gente que é assim. Virou desejo, sentiu o desejo, virou necessidade. Aí vai e troca. Aí compra outra. 10 vezes no cartão. Jesus. E deixa de pagar cartão para ver. Atrasa um dia só, gente. Quando você compra à vista, tem 2 benefícios. Eu estava conversando eu e o Ebinho sobre isso. O Ebinho é muito controlado, graças a Deus. Tem 2 grandes benefícios. O primeiro, você ganha um pouco porque você paga à vista, então não tem juros. E segundo, que você pode chorar preço. Eu estou comprando uma piscina para minha casa, e uma piscina grande, boa. Eu estava comentando com meu irmão, falei assim, estou chorando preço para tudo que é lá. Eu falei assim, você vai encher a piscina de lágrimas. De tanto que eu estou chorando com o preço dessa piscina aí. Mas sempre eu uso esse argumento, eu vou pagar à vista. É à vista mesmo, pastor? Eu estou falando de pagar à vista. Eu vou ver um preço melhor. E já caiu, hein? E já caiu. E já estava em promoção. Agora vai comprar a prazo. Você precisa administrar suas finanças, que todo mês vai sobrar. E é essa sobra que Deus multiplica. Lembra da farinha da viúva? Se Elias atrasasse um dia, não tinha nada. Olha a lei, queridos. Deus não deixou Elias atrasar porque a lei mudou. Não é no haja agora. É na multiplicação do que Deus já criou, que já existe. E que nós precisamos administrar para que esteja na nossa mão, não na mão do outro. E aí quando Elias chega, ainda tinha um bocado de farinha. Ainda tinha um bocado de azeite. Tenta entender por que Elias não foi num dia depois. Tinha a última comida. Tinha os ingredientes para a última refeição. Porque Deus precisa usar algo para multiplicar. E aí Elias falou assim, me dá esse bocado de farinha, me dá esse bocado de azeite. E ele fez um bolo. E a Bíblia diz que aquele bolo, aquela farinha não acabou, aquele azeite não acabou enquanto a chuva não voltou. Deus quer te prosperar? Quer. Ele quer multiplicar? Quer. Mas você está fazendo sobrar? Você tem no banco? Você tem na carteira? Você fecha? Ou você é aquele que quando está chegando no final do mês, você fica igual um louco para chegar o pagamento? Porque acabou tudo no outro dia que você recebeu. Mas por que acabou? Porque lá atrás comprou errado. E aí agora tem que pagar cartão, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que pagar. E aí vai e não sobra nada. Diga para o seu irmão, você tem que fazer sobrar. Diga para ele, você tem que fazer sobrar. Deus multiplica só o que você tem, querido. Diga para o seu irmão, tem? Diga para ele, tem?
Compra? Não tem? Não tem? Não compra. Diga para ele assim: não pague juros. A Bíblia diz que o justo empresta e não pede emprestado. Quando você compra a prazo, você está pedindo emprestado. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos falar mais um passo que nós precisamos dar para que tenhamos uma vida de prosperidade. E esse texto a gente encontra no texto que nós lemos. A Bíblia diz, preste atenção, que quando os midianitas vinham para saquear Israel, para roubar Israel, nesse tempo de crise, Israel cavava poço para esconder. Cada um se virava para esconder. Mas havia um homem que ele foi mais ousado ainda. Esse homem chamava Gideão. Esse homem chamou a atenção de Deus. Por isso que ele foi promovido a juiz em Israel. Quando você chama a atenção de Deus, Deus te promove. Eu estou falando aqui de finanças. A Bíblia diz que esse homem, chamado Gideão, ele colhia o trigo. E quando ele colhia o trigo, ele ia malhar o trigo no lagar. Ei, olha para mim. Lagar, para aqueles que não sabem, não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de malhar uva. Lagar é lugar de pisar na uva. E aquele caldo, o suco da uva, já tem um determinado lugar que ele escorre e vai para fazer o vinho. Mas Gideão pegava o trigo e ia malhar no lagar. Sabe o que eu aprendo? Se preciso for, querido, para sair da crise, preste atenção. Se preciso for para sair da crise, você e eu precisamos fazer diferente. 2017 vai ser muito melhor, pastor. Em nome de Jesus, é o ano. Ele, todo ano, final de ano, você deve fazer isso mesmo. Profetiza mesmo. E fique esperançoso mesmo. Mas mude as suas atitudes. Sabe por quê, querido? É um ditado antigo aí, verdadeiro. Fazer as mesmas coisas e esperar resultado diferente é o cúmulo da ignorância. Vou repetir. Falar de outra forma. O cúmulo da ignorância é fazer as mesmas coisas e esperar resultado diferente. O cara não entregava dízimo em 2016, aí vira 2017 sem entregar. Mesma coisa. Não trabalhava, entre 2017 e não trabalha. Mesma coisa. Não estudava, entre 2017 e continua não estudando. Mesma coisa. Se você quer um 2017 diferente, você precisa fazer diferente. Ah, não, pastor, do jeito que tá bom, então continua igual. Agora, se não tá bom, se quer um 2017 melhor, quem quer diga aleluia. Ore a Deus para Ele mostrar algo diferente para você. Não sai batendo cabeça também não. Mas Deus, me dá uma ideia diferente. Dá uma visão diferente. Faça diferente. Gideão, ele chamou a atenção de Deus. Foi promovido a juiz, porque ele estava fazendo diferente do normal. Eu não sei o que Deus está falando e com quem Ele está falando, mas talvez você precisa tomar algumas decisões diferentes das decisões que você tem tomado. Por isso tem muita gente que faz o jogo das letras com a palavra crise. Né? Crise, eles escrevem crise, e na frente eles tiram o S e põem criatividade, ideias.
Ore a Deus, fala a Deus. Me dá uma ideia. Me dá uma visão, me dá uma direção. Dá um curso que eu posso fazer para mim ser promovido naquela empresa. Deus, me ajude a estudar mais, para prestar aquele concurso e passar. Se você faz igual aquelas pessoas que estão à sua volta, você vai ter o resultado dela. Se está bom, tudo bem. Se não está, você tem que fazer diferente. Para encerrar, nós encontramos nesse mesmo texto que nós lemos essa quinta atitude desse homem, que nós já pregamos sobre ela aqui, mas que eu não posso deixar de falar, que também move o coração de Deus e que chama muito a minha atenção. Vamos ler juntos esse quinto tópico para a gente encerrar. Olha o que a Bíblia diz para nós, queridos. Troca minha água, por favor. Entrou um mosquito aqui. Estou com sede, com a boca seca aqui. Vamos lá. Nós vamos ler alguns versículos aqui para entender esse último tópico. Depois que, deixa eu fazer uma introdução aqui. Depois que o anjo chamou Gideão e falou: Gideão, o Senhor vai tirar Israel dessa crise usando a sua vida. O Senhor é contigo. A Bíblia diz que Gideão começa a questionar a Deus, ou melhor, o anjo. Como o Senhor é conosco? Olha o que está acontecendo com a gente. Essa pobreza, essa miséria, tudo que a gente planta a gente não colhe. Os midianitas estão saqueando a gente. Como é que vocês estão com a gente? O anjo falando com, ou melhor, Gideão falando com o anjo. E o anjo conseguiu provar para Gideão que Gideão tinha sido chamado para libertar Israel. O que Gideão faz? Vamos ler o que ele faz depois que ele recebe esse chamado para ser o libertador de Israel. Olha o que está escrito no versículo de número 19, capítulo 6. Entrou Gideão, Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha, pondo a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe tudo até debaixo do carvalho e o apresentou ao anjo de Deus. Ele apresentou a quem, gente? Ao anjo de Deus. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta rocha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. 21. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Então Gideão viu que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, que vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Preste atenção aqui. Quando Gideão recebeu o chamado, ele entendeu: eu tenho que chamar a atenção de Deus. Sabe o que eu vou fazer para Deus mudar a nossa sorte? Sabe o que eu vou fazer para Deus, para arrebentar a boca do balão? Sabe o que eu vou fazer para Deus me abençoar nessa minha guerra? Porque Gideão teve que entrar em guerra contra esses povos. Eu vou chamar a atenção de Deus. E como se chama a atenção de Deus? A Bíblia inteira você lê isso. Uma das formas de chamar a atenção de Deus: uma oferta de sacrifício. E diz a Bíblia então que Gideão, ele mata um cabrito. Ele mata um cabrito porque ele tinha um cabrito. E para aquele tempo de crise, queridos, um cabrito talvez seria uma boa oferta. Estava em crise, 7 anos em crise. E o texto diz para nós: ele matou o cabrito. O anjo chegou para ele e falou assim: pega esse cabrito, mas essa efa de farinha, tudo que você preparou, esse bolo aí, põe ali na rocha. E aí ele colocou sobre a pedra. E o anjo foi lá, bateu o cajado, e diz a Bíblia para nós que o fogo veio e consumiu aquele sacrifício.
Preste atenção nisso aqui. Só que a Bíblia diz o que para mim e para você? Vamos ler de novo. Depois que o anjo bateu o cajado e consumiu o sacrifício, e nós encontramos no versículo 21, olha aí, estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da rocha. O fogo saiu da rocha e consumiu a carne e os bolos asmos. Agora o 23. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Olha o que acontece aqui. Até então era o anjo. Aí Deus veio. Ei, Gideão. Pai do Senhor. Tudo bem, Gideão? E aí? Você está bem? Então, eu vim aqui, Gideão, para te dizer que essa oferta que você deu, quero ela não. Ela não subiu. Ela não me acionou para esse milagre. Tem gente que quer milagre, mas não tem atitude de milagre. Não, preste atenção nisso. Tem gente que precisa de milagre, mas não tem atitude de milagre. O anjo aceitou. Quem é o anjo da igreja? O pastor. Põe moeda aqui que a gente aceita, querido. Não vou jogar fora. Vou pôr R$2 aqui, moeda. Nós vamos aceitar, mas a sua oferta não é para tocar em mim. A sua oferta é para tocar nele. Tem que tocar nele. Queridos, se você quiser viver essa palavra, glória a Deus. Se você não viver, eu vou continuar te amando. Mas eu preciso te ensinar. É a minha obrigação te ensinar. Tem gente que é miserento. Não abre a mão, não dá oferta. Não sabe nem o que é uma oferta de sacrifício. Gideão deu o cabrito. Deus chegou. Deus veio para a terra. É como se Deus estivesse dizendo para Gideão assim: Gideão, o anjo aceitou, mas o negócio é comigo. Quem vai te tirar dessa crise? Quem vai mudar a sua história? Quem vai te prosperar? Quem tem o poder? Quem dá ordem aos anjos? Sou eu. E se você tocar no anjo, não vai resolver nada. Você tem que tocar em mim. E a sua oferta não tocou. Tem muita gente que a oferta não toca em Deus. Sabe por quê? Porque Deus conhece o seu coração e conhece o que tem no seu bolso. Não é a oferta que santifica o altar. Jesus disse que é o altar que santifica a oferta. Em outras palavras, querido, é o coração no dar. É o coração no dar. E muitas vezes você dá a oferta, a igreja recebe, o anjo da igreja recebe, mas se Deus não receber, querido, não muda nada na sua vida. Quem está entendendo isso, pelo amor de Deus, diga amém. E aí Deus chega então, preste atenção em algumas revelações, nós já vamos encerrar. Deus fala assim para Gideão: Gideão, você deu o cabrito, a rocha queimou. Você deu o cabrito, o anjo queimou. Você deu o cabrito, o anjo recebeu. Mas eu vim aqui para te dizer que o milagre é tão grande que um cabrito é pouco. O que eu quero fazer é tão grande que eu quero mais, eu quero boi. Talvez, querida, a sua vida não saiu do estado que está ainda, porque você só tem dado cabrito para Deus. Você não está crendo que Deus pode fazer um milagre. Você nunca teve a coragem de dar um boi para Deus. Estou falando aqui no sentido para que você compreenda números, valores financeiros. Quem está entendendo, diga amém. Você é inteligente, você está entendendo. E Deus falou assim: olha, eu não quero cabrito, eu quero boi. E Deus falou mais para Gideão, falou assim: olha, e o boi não é seu. Você vai fazer o seguinte, Gideão, você vai tomar o segundo boi do seu pai, um boi de 7 anos. Quanto tempo Israel estava em crise? 7. No início da crise, Deus já estava preparando o boi para Gideão ofertar. Sabe o que eu quero te dizer, querido? A sua oferta de sacrifício, Deus já preparou para você. O que está faltando é você preparar o seu coração. Quando começou a crise, o boi nasceu. O boi tinha 7 anos. Israel tinha 7 anos de crise. Deus já tinha preparado o boi, que era um bezerro recém-nascido quando Israel entrou em crise. O que Deus quer de você já foi preparado. O texto diz para nós que Deus, sabendo que Gideão não tinha,
E para não vir a desculpa de Gideão, como é a desculpa de muita gente, Deus já explicou para Gideão. Porque se ele falasse assim, Gideão, eu quero boi, Gideão ia falar, ei Senhor, eu não tenho boi. Deus já falou assim, eu quero boi, segundo boi, de 7 anos, do seu pai. Aí sabe o que acontece? Sabe o que eu aprendo aqui? Vamos trazer para a nossa realidade? Você passa cartão para tudo. Mas quando é para dar uma oferta, eu não tenho. Passa cartão então. Dá o que você não tem. Quem está entendendo, diga amém. Quando é para as outras coisas, você tem um cartão para passar. Quando é para Deus, mas pastor, você está pregando sobre não financiar. Sim, mas eu só estou querendo abrir o seu entendimento quanto ao sacrifício. Estou falando para você fazer assim. Mas precisamos mudar a nossa mentalidade se nós queremos milagre nas nossas finanças. A oferta que você traz nesse altar, ela tem que ser santificada pelo altar. E quem santifica essa oferta é Deus. E para isso ele precisa receber essa oferta. A oferta da viúva pobre foi a melhor. Mas sabe por quê? Que era tudo que ela tinha. Deus sabe como está a nossa carteira. Deus sabe como está o nosso bolso. Deus sabe o que temos no banco. E quando Ele te pede um sacrifício, você dá. Esse final de ano nós falamos sobre essa singela oferta, que eu nem posso chamar de sacrifício. Mas Deus deu uma direção para dar um sinal para você de prosperidade. Eu espero que você não seja negligente. Porque eu poderia ter falado de 100 pessoas, de 1000. Deus deu a direção. Filho, fale de 1000, de 100. Porque eu quero dar oportunidade para todos ver o que eu posso fazer. Acredite nisso. Dê essa oferta. Pastor, para mim 100 é muito. Ainda assim é muito. Mas é o valor que Deus mandou dar. E faz essa carta. Faz, escreve. Faz da maneira que nós estamos orientando aqui do altar. Faz a carta. Fala, Deus, eu preciso dessa área da minha vida mudada. Eu preciso dessa, eu preciso dessa. E põe tudo nessa carta. E eu creio que vai acontecer um milagre. Desses 5 está 10, nós vamos estar apresentando essas cartas aqui no altar. Pode grampear, nós não queremos ler. Deus vai ler. E o milagre vai acontecer. Mas querido, viva esses 5 princípios. Fique no seu lugar. Viva esses princípios. Dê glória a Deus. Eu não tenho dúvida que se você viver esses princípios, a sua vida vai mudar. A crise do inferno não vai te pegar. Os midianitas que saqueiam por aí não vão te saquear. Primeiro princípio, dizimista. Segundo, ofertante. Terceiro, faça sobrar. Quarto, faça diferente. Quinto, ofereça a Deus algo que te custe sacrifício. Ofereça a Deus algo que te custe sacrifício. Feche os teus olhos. Aleluia. Feche os teus olhos. Melhor do que a revelação da palavra é a prática da palavra. É praticar a palavra. Creia que essa palavra foi da parte de Deus para abençoar o seu 2017, querido. Mas viva essa palavra. Custe o que custar. Viva esses princípios. São leis do outro reino. São leis do reino que não tem crise. Não basta você estar nesse reino. Você precisa obedecer às leis desse reino. O reino da prosperidade. O reino do ouro, o reino da prata. O reino da multiplicação. É o reino que Deus te chamou para viver, querido. Mas vamos obedecer nesse ano de 2017
todas as regras, todas as leis deste reino. Vamos obedecer à constituição desse reino. E aí nós teremos os benefícios desse reino. Chega de crise. Eu profetizo um 2017 de prosperidade na tua vida, querido, amém? Vai sobrar, amém, querido? Vai sobrar, amém? Você vai prosperar como nunca prosperou, amém? Porque Deus quer prosperar você, principalmente você que é mão aberta para o reino dele. É interesse dele prosperar você.